Uma alegria poder estar aqui com vocês para partilhar essa breve reflexão aqui, né? Vou fazer o possível para estar dentro do meu tempo aqui. E aí eu quero convidar vocês a abrirem aí Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 41, que vai ser o versículo da nossa reflexão agora das 9 horas, né? Então, no versículo, Jesus diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vamos, então, dar um zoom só nessa primeira parte aí do versículo, que é vigiem e orem para que não caiam em tentação. É só nessa primeira parte que a gente vai trabalhar nossa reflexão agora. E aí a gente vai dar mais um zoom ainda dentro dessa primeira parte, que é nessa expressão que Jesus usa, para quê? Então, eu lendo esse versículo, esse para quê me chamou muita atenção, e foi nele que eu entendi, assim, o quanto que Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, né, ele trouxe, assim, muita identidade do jeito que Deus também trabalhava a lei, do jeito que Deus também entregava a lei ali para Moisés. Então, a gente vê um filho muito parecido com o pai aqui na Terra, né? E aí a gente entende muitas falas de Jesus dentro disso, né? Dentre aquelas que ele fala que ele não falava nada sem antes ter ouvido do seu pai. Ele não fazia nada sem antes ter visto o pai fazer. Então, a gente vê que no ministério de Jesus aqui, na Terra, ele trouxe muita a identidade do pai aqui. E esse versículo foi um dos versículos que deu essa virada de chave na minha mente, né? Tá, e aí a gente entende que quando Jesus fala, então, vigie e orem para que, esse para que, ele indica um alvo, ele indica uma direção. Então, quando ele está entregando esse mandamento ali, ele também traz essa direção, esse alvo. Ele é um ensinamento com intencionalidade, né? Vamos dizer assim. E aí, no caso, ele está falando que é para vigiar e orar, para quê? Para não cair em tentação. Então, ele já está avisando o que pode acontecer, não é verdade? Se não vigiar e orar. E aí eu escrevi algumas coisas, eu vou ler aqui para vocês. Então, o mandamento de Jesus aqui traz a mesma particularidade de linguagem que Deus emprega na lei dita a Moisés. Aí a gente vai olhar lá atrás, em Deuteronômio 5,16, quando Deus fala assim na lei: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E aí a gente percebe, então, olha só que interessante, né? Voltando para esse versículo agora de Mateus 26, 41, que Jesus, ele continua trazendo mandamentos como Pai, né? Então a gente percebe assim que o Novo Testamento, né, os evangelhos, eles estão recheados, né, de uma continuidade de mandamentos que Jesus vem trazendo ao coração do homem, que Jesus vem trazendo para mudança de mentalidade, que Jesus vem trazendo para mudança de coração, tal como Deus fazia lá com a lei, né? E Jesus, ele continua explorando também esse mesmo recurso de linguagem que o Pai, né? E esse recurso de linguagem, ele também, a gente pode dizer que ele é um acelerador no entendimento do reino. Por quê, né? Qual que é o objetivo disso, né? Aí a gente vê o alvo do ensino de Jesus, é trazer a obediência aos corações. E aí a gente entende que esse conceito de acelerador no entendimento é aquilo que, quando eu explico para quê, eu facilito a obediência. E aí um exemplo assim que eu quero dar para vocês dentro disso, eu preparando aqui essa reflexão, eu me lembrei de uma situação que eu passei com a Ana. Ela estava assim já perto lá dos seus 13 anos, né? Já no Fund 2, né? A idade que a criança já está mais espertinha, né? Que as amizades começam a influenciar mais, né?
E eu lembro que a Ana fez amizade aqui no Misericórdia com uma amiguinha, uma querida, né? Nós conhecemos os pais, né? E, e aí é aquela história, mãe, posso dormir na casa da amiga? Posso dormir? Aí eu, né, a gente nunca gostou muito disso, então primeiro trouxemos a amiga aqui para casa, né, para conhecer, dormiu aqui em casa. Aí fomos até os pais para tomar um dia um café com eles, mas não colou, né? É uma amizade assim que não desenvolveu, né, da gente com os pais da amiga. E a Ana gostava muito dela e insistia para dormir na casa dela, né? E assim, eu já estava me vendo sem argumentos, né? E aí teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, mãe, mas por que eu não posso dormir lá? E aí eu percebi o seguinte, falei, nossa, eu preciso dar uma resposta à altura desse mais porquê, né? Mas aí o Espírito Santo trouxe a clareza, né? E aí eu me lembro que eu virei para ela e falei assim, porque não foi essa a educação que eu recebi. Não foi assim que eu fui criada. E depois que eu falei isso para ela, eu não precisei ir para a segunda parte do discurso, né? Ela entendeu bem o que eu estava querendo dizer. E depois desse dia, ela também não me pediu mais para dormir na casa da amiga. Então a gente percebe, né, que Jesus ele continuou sendo intencional no seu jeito de ensinar, como o Pai foi ali com a lei. Né? Jesus ele não descaracterizou o jeito de ensino, Jesus não trouxe um novo jeito de ensino, ele continuou, né, insistindo do mesmo jeito que o Pai, na intencionalidade de ensinar a lei para o coração do homem, né? E ensinando a lei de uma forma prática, usando recursos, né, nessa linguagem. E o alvo de Jesus era o mesmo alvo do Pai lá atrás, né? Trazer obediência aos corações, e trazendo obediência aos corações, trazendo também uma vida de santidade para o seu povo. Tá bom? Era isso que eu queria partilhar então com vocês nessa manhã. Obrigada.